Sabe, muito comum civilizações inteiras desaparecerem. E às vezes não é um evento lento. Às vezes acontece da noite para o dia. Simplesmente somem. Uma guerra os devasta, mudanças climáticas os destroem. E então eles ficam só como uma notinha de rodapé nos livros de história. Isso aconteceu com os maias, isso aconteceu com os incas, aconteceu com os romanos. É muito provável que aconteça com toda a civilização que conhecemos como humanidade. Muitos eventos podem causar a extinção humana, alguns tão rápido que seria impossível de criar uma explicação ou descrever. Simplesmente aconteceu e nós sumimos. Outros nos deixariam agoniados, faríamos com que sofrêssemos a ansiedade do fim e seria apenas inevitável. 10 maneiras de a Terra acabar cita algumas teorias que nós imaginamos que o nosso planeta possa chegar ao seu amargo fim. E talvez nem seja o fim do planeta, pois a humanidade perecerá bem antes desse geodo flutuante no espaço, que nós chamamos de Terra. Vamos à lista. A forma mais provável que é possível ver hoje é um evento cataclísmico. E talvez volte a aparecer nessa lista de uma forma mais específica. Mas um evento cataclísmico trata de um acontecimento relacionado a mudanças climáticas ou eventos que a própria Terra possa nos proporcionar, como por exemplo um terremoto ou uma inundação. Se grandes placas tectônicas se moverem em alta intensidade simultaneamente, poderia causar uma grande rachadura na estrutura do planeta. Isso causaria erupções vulcânicas, maremotos e a inevitável destruição da raça humana, pois não seriam apenas os efeitos do terremoto, mas também as mudanças climáticas, a destruição de ecossistemas, o nosso oxigênio sendo irremediavelmente comprometido e, por consequência, uma morte muito interessante para a raça humana. Vocês não concordam? Mas não para por aí. Há muitas outras formas de morrer. Tal qual uma guerra nuclear. Diferente da última, uma guerra nuclear seria causada diretamente pela ação do homem. Talvez aquele botão vermelho que vocês já tenham visto num desenho animado. Hoje, o arsenal nuclear de países guerreiros pode destruir cerca de 70 planetas Terra. Claro, isso não é uma informação totalmente realista, afinal, nós não temos 70 planetas Terra para calcular, não é mesmo? Nós só temos um. No entanto, uma guerra nuclear poderia destruir esse planeta em questão de minutos. E se não acontecesse, o inverno nuclear que sucederia à guerra, com certeza destruiria todos os sobreviventes. Outro efeito que poderia trazer o fim da humanidade e da Terra seria a falta de água. Inclusive, a própria guerra nuclear poderia contaminar a água e destruir a raça humana. Mas a falta de água em si definitivamente vai matar os seres humanos. A questão não é se, a questão é quando. Você já se hidratou hoje? A quarta coisa que pode destruir a raça humana e a Terra é a radiação solar. As erupções solares acontecem a todo momento, mas pela própria mão humana nós estamos destruindo a nossa camada de ozônio. Nós estamos tornando o nosso planeta cada dia mais vulnerável a essas erupções. Os ventos solares entram em maior intensidade, nos causando doenças, nos tornando expostos a essa radiação e causando mutações, como cânceres. Isso pode ser um fim lento para a humanidade, mas definitivamente é o que aponta no horizonte, tal como o Sol. Eu quero apenas lembrá-lo, não olhe diretamente para o Sol. O fim será muito mais rápido, mas ainda assim doloroso. Quinto efeito para o fim da humanidade e da Terra? Engraçado, esse é o exato oposto de todos os outros. A superpopulação seria o efeito da humanidade dar certo, de nada que nós fizéssemos destruísse o planeta. Com a superpopulação nós teríamos mais pessoas vivendo nesse planeta do que o planeta poderia suportar. Não que haja um limite de espaço. Acredito que o nosso espaço atual é mais do que o suficiente para comportar 2, 3, 4 vezes a população da Terra atual, mas os suprimentos contidos aqui não são suficientes para essa população toda. Nós teríamos que criar um plano de contingência que nos levasse a outros planetas. Mesmo assim, nesse planeta nós não seremos capazes de comportar tanta população. Então, uma superpopulação definitivamente destruiria esse planeta.
O que causaria o próximo efeito? Próxima maneira da Terra acabar? Essa seria o efeito estufa, o aquecimento global. Se esse aquecimento ocorrer de forma lenta e gradual, talvez a nossa espécie possa se adaptar e sobreviver mais um tempo. Mas se continuar acontecendo tão rapidamente, em poucas décadas nós teremos um planeta quente demais para ser habitado por seres humanos. Definitivamente, esse não é o fim que gostaríamos de imaginar, não é? Sermos cozidos vivos no próprio planeta que habitamos. Alguém aí gosta de guisado? Esse é o nosso efeito estufa, causando um guisado de seres humanos. E também a próxima coisa que pode acabar com o nosso planeta, o derretimento das geleiras. Enquanto as geleiras derretem, o equilíbrio dos mares e de terra se compromete cada vez mais. A Terra hoje é composta de 70% de água, mas se as geleiras continuarem derretendo, em pouquíssimo tempo nós teremos uma Terra que não tem terra alguma, apenas água. E então, ou voltaremos a ser peixes, ou morreremos inevitavelmente. Lamentável, não é? O enfraquecimento dos polos magnéticos do planeta pode causar um desequilíbrio e um evento cataclísmico, como citado anteriormente. Este evento poderia até mesmo tirar a Terra de seu eixo. Isso destruiria o nosso clima imediatamente. A nona maneira da Terra acabar e da sua civilização junto seriam desastres ecológicos. Apenas queimadas. Hoje nós temos algumas florestas que suprem o nosso suprimento de oxigênio, além dos mares. Mas e se todas essas florestas simplesmente virarem cinzas? Parece que isso acontece cada vez mais rápido e muito disso é culpa da própria mão humana. No Brasil, os pecuaristas queimam as matas para fazer criação de gado e com isso o verde do nosso planeta se torna cada vez menor e cada vez mais ameaçado pelos seres humanos, que por fim podem causar o último grande desastre, que seria uma regressão cultural. Isso está cada vez mais próximo de se tornar realidade. Conforme nos tornamos mais intolerantes, conforme aceitamos menos as opiniões alheias, nós somos culturalmente ameaçados por um fim devastador e um cenário próprio de filmes de Hollywood. Como será o fim? Como você o imagina? Por que você não deixa nos comentários? Aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e muito obrigado.